18h53, Radar de Notícias está de volta. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio nesse momento Sandra Amadeu, ela que é pré-candidata a vereadora pelo Solidariedade. Sandra, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, boa noite. Obrigada, André, pelo convite. Me desculpe que semana passada você convidou, mas a gente já tinha uma agenda, já tinha um compromisso, tem que correr atrás, né? É verdade, não tem problema. E boa noite a todos que estão acompanhando, uma boa noite especial a todos os servidores públicos também e ao coletivo Nossa Voz. Já fazendo o primeiro recado, antes que eu me esqueça, estamos começando essa entrevista às 18h54. Você já sabe que a partir das 19h nós seguimos apenas nas redes sociais. Então você que está pela TV Guarulhos, a partir das 19h, venha para as redes sociais. Depois eu vou fazer o encerramento, mas nós vamos com a Sandra aqui por mais algum tempo. Sandra, quero começar a nossa entrevista de um jeito um pouco diferente. Como você citou o coletivo Nossa Voz, queria que você falasse o que é, quem compõe o coletivo, quem são, quando foi criado, qual a importância desse coletivo, por favor. O coletivo Nossa Voz foi pensado pelo fato de termos aí as lutas pelos servidores públicos, né? Aí o pessoal às vezes pergunta, mas é só pelos servidores? Não, é pela cidade. Porque quando você fala em servidor público, você está falando do serviço público. Quando você fala de serviço público, você está falando do atendimento e prestação de serviço para a população, né? E o coletivo são mandatos compartilhados, André. Tá? São pré-candidaturas que buscam um mecanismo de inclusão dentro da Câmara Municipal, de renovação da Câmara Municipal, e é um coletivo que fortalece uma candidatura, mas todos vão participar das decisões dentro da Câmara Municipal. Então, seria uma cadeira ocupada por 6 pré-candidatos. Eles são também pré-candidatos, mas eu sou a cabeça de chapa em acordo comum com o coletivo, né? Até mesmo porque eu já fui pré-candidata, já tenho as lutas aí, uma história, uma trajetória dentro do serviço público, da política, das lutas pelas causas sociais. Enfim, então a gente entendeu que é importante, mesmo porque nós não temos nenhum mandato coletivo dentro da Câmara Municipal e não temos representatividades de servidores públicos. Então eu gostaria, André, se você me permitir, que eu falasse um pouquinho de cada um deles, muito resumidamente. Eu sei que o tempo é curto, né? Porque se eu for falar todas as lutas e todas as histórias e trajetórias de cada integrante do coletivo, a gente ia passar aqui só falando sobre isso. Mas fique à vontade. Porque são integrantes preparados, são servidores com histórias de lutas, né? Com ideologias mesmo, sobre as causas sociais, estão sempre ativos aí nas lutas por um serviço público, né, e pela valorização dos servidores. Bom, eu sou Sandra Amadeu, né, sou moradora aqui de Guarulhos há 53 anos, fui educadora social em programas sociais, sou psicóloga, atendo fora da prefeitura, em consultório particular, e sou servidora pública concursada na saúde como atendente SUS. E temos o Royler Fernandes, que é servidor público como enfermeiro. Ele atua em equipe multiprofissional de atenção domiciliar, o EMAD, que é o programa Melhor em Casa. Então, ele faz os atendimentos nas famílias, em domicílio, com aqueles que não têm condições de ir para os hospitais, enfim. E dá o treinamento também para a família poder cuidar dos adoentados, dos acamados. Temos a Fabiola Vieira, que é moradora de Guarulhos. Ela é assistente social, pós-graduada em políticas sociais, com ênfase em família, e é servidora pública há 20 anos. A Fabiola é assistente social em UBS. E temos também o Alex, né, que é morador de Guarulhos já há 40 anos. Ele é formado em marketing, é pós-graduado em direito imobiliário, é servidor público concursado como técnico funerário. Então, a gente está fazendo um coletivo bem plural, e que contemple várias áreas, porque a gente tem que pensar na valorização do servidor, André, como um todo, na categoria. A gente sabe que existe as especificidades de cada área dentro do serviço público, né? Mas a gente tem que pensar primeiro na categoria de uma forma geral, né? Temos também o Caléu Henrique, ele é morador de Guarulhos, ele é assistente de gestão pública, né, trabalha também como assistente de gestão, concursado, né, como assistente de gestão pública,
e é formado em análise e desenvolvimento de sistemas e em matemática. E temos a Sônia Marques, que é a que idealizou junto comigo e com a Fabiola esse coletivo. Que está na audiência, inclusive, a Sônia. A se Sônia... eu não estiver fazendo confusão. Tá, sim. A Sônia Marques, ela é moradora de Guarulhos já há 54 anos, atua na área da saúde há 30 anos, é servidora pública concursada como técnica de enfermagem, trabalha na UBS Cavadas, e nós estamos aí com uma equipe assim bem estruturada, de pessoas bem comprometidas e que vamos assim tentar ter essa representatividade, essa inovação, a renovação na Câmara Municipal, e o coletivo ele valoriza, né, como é que eu digo, a democracia, né, a participação democrática nas decisões mesmo, né? 18h59, aquele recado mais uma vez. Dentro de alguns segundos entregaremos a nossa transmissão na TV, mas nós seguiremos com a Sandra nas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, Facebook ou também pelo Instagram. Deixe o seu like quando chegar na nossa transmissão do YouTube. Só o Leonardo Rodrigues falou aqui sobre falta de água no bairro do Tabuão, Praça 8. Leonardo, se você puder enviar mais detalhes do que está acontecendo, desde quando, envie para o nosso WhatsApp 11 99 507 6900 para que nós possamos passar adiante a sua reclamação, a sua pertinente reclamação à prefeitura, a quem de direito, tá certo? Para que nós possamos averiguar o que está acontecendo. Obrigado pelo seu comentário. A nossa produção só não exibiu também porque são muitas mensagens e temos muitos assuntos também para tratar com a Sandra. Sandra, claro que a gente vai falar do polêmico reajuste dos servidores, mas eu vou fazer para você a mesma pergunta que fiz para o Charles no bloco anterior. Por que a Sandra Amadeu, por que o coletivo Nossa Voz merecem estar representados no Legislativo a partir do ano que vem? Olha, primeiro pela representatividade de servidores públicos nas lutas, né, na defesa dos nossos direitos, que infelizmente nesse governo atual nós tivemos muitas perdas, um descaso muito grande, uma desvalorização salarial, falta de condições de trabalho. Então é um coletivo formado por servidores, porque a gente acredita que tem muitas coisas que a gente faz a luta, mas estando dentro da Câmara Municipal que nós vamos ter, vamos dizer assim, o poder, mas o poder para poder fazer, não o poder simplesmente pelo poder. Né? Então, eu acredito que ter essa representatividade ele vai beneficiar não só a valorização dos servidores, como da população. Né? Então, eu acredito que eu me sinto, inclusive, preparada como cabeça de chapa, né, para poder assumir, se assim for, né, escolha dos servidores públicos, da população, eu me sinto preparada, com coragem, para esse enfrentamento, inclusive, desse sistema que a gente vive hoje, porque a Câmara Municipal, ela se tornou uma empresa, né, que passa de pai para filho, de maridos para esposa, né? Eu acho que além da representatividade de servidores, nós temos que ter representatividade da mulher também, né? Então, eu acho que essa diversidade dentro da Câmara Municipal ela é importante para que se faça as lutas, para que se pense na equidade na hora dos projetos políticos também. Maravilha, tá vendo? O entrevistado bom é assim, que a gente já estava na pauta perguntar justamente sobre a bancada feminina e a Sandra já abarcou na sua última resposta, já leu meu pensamento aqui sobre a importância e é necessário mesmo. Lembrando, nós somos um país que tem a maioria da população mulher. Nós tivemos apenas uma presidente e nós temos no Legislativo Guarulhense apenas 7 vereadoras no universo de 34. Então, é importante que mais mulheres sejam eleitas e a Sandra tem total razão quando fala sobre isso. Nós temos essa capacitação, essa capacidade de assumir, nós temos a sensibilidade e nós que vivemos de frente como servidores todas as dificuldades, né, para poder prestar um bom serviço de qualidade. E ninguém melhor do que nós próprias mulheres sabemos todas as dificuldades que vivemos, né? Sandra, queria falar contigo, 19 horas e mais 3 minutos. Vamos falar um pouco mais atidos à questão do reajuste dos servidores. Depois eu queria te ouvir sobre as principais demandas, o que você vislumbra ser possível fazer chegando na Câmara. Sim. Falamos no bloco anterior, no começo do programa, sobre esse imbróglio no Tribunal de Justiça, a queda de braço entre a Prefeitura e o STAP.
Queria que você passasse a sua visão, como é que você está acompanhando essa batalha judicial, os 2%, o STAP fez uma negociação a contento, a categoria se sente representada, você acha que essa liminar do TJ veio em boa hora? O que você pode nos passar da sua impressão? Olha, essa briga judicial, ela acontece sempre, é sempre um braço de ferro com esse governo, né? E não é de agora. Todas as nossas lutas, todos os anos de campanha salarial, a gente tem que fazer ato, a gente tem que fazer greve, tem que ter uma briga mesmo. É muito triste a gente ter que passar por isso, porque se torna até uma humilhação a gente ter que mendigar uma coisa, mendigar algo que é direito nosso. Né? Então, assim, essa questão do 0% que ele queria dar, nós tivemos que fazer ato, tivemos que fazer movimento entre os trabalhadores, entre os servidores, para se conseguir 2%. Eu fiquei na Câmara Municipal das 2 da tarde no dia da votação até as 10 horas da noite, com a Sônia, com o coletivo, com vários servidores públicos, fazendo esse protesto, né? Inclusive, muitos vereadores falaram que a esquerda foi contra o aumento do servidor. Não, nós estávamos sendo contra esses 2% e ao 0%, nós queríamos que se mantivesse o combinado e a lei que o Guti, ele mesmo criou, que seria dado ao servidor público o IPCA mais 1%. Que, se eu não me engano, dá 5,5%. Isso, cerca de 5,5%. Né? Então, a briga lá era por isso. E não que os vereadores que estavam lá em defesa dos servidores estavam contra 2%, contra o aumento. Então, teve muitas mídias, inclusive, André, que distorceram, né, essa fala dos vereadores, esse ato aí que tiveram em defesa dos servidores, falando que eles não eram, esses vereadores não eram a favor do aumento do servidor. E, inclusive, a gente tem que também defender, porque assim, os 2% que vieram para os trabalhadores ativos, os aposentados, eles só tiveram 2%. A defasagem não é só para quem está ativo, a defasagem está para os aposentados também. Porque ainda nós temos o vale-refeição, vale-alimentação, temos alguns benefícios que é importante tê-los, mas mais importante é termos valorização salarial. Né? Mas quando a gente fala de valorização de servidor, a gente não está só falando da valorização salarial. A gente está falando de uma valorização geral. Condições de trabalho, carreira para todos, porque tem muitas categorias, classes que não têm ainda plano de carreira. Se eu não me engano, são só 4 que tem, que é o magistério, a saúde, a segurança e o transporte agora. Então, tem muitas categorias, né, muitas áreas de servidores, André, que ainda não têm o seu plano de carreira. Então, quando a gente fala de valorização, a gente fala de uma valorização ampla em todos os sentidos, que ofereça motivação para trabalhar, né, valorização, respeito, que é o que está faltando, infelizmente, para nós aqui nesse governo. Então, essa briga aí, ele sempre vai dizer, responsabilidade social. Responsabilidade fiscal, né? Só que está na folha de pagamento terceirizada, está na folha de pagamentos comissionados. Então, é muito complicado ele valorizar, porque assim, vai governo, vem governo, quem fica são os servidores concursados. Se os servidores concursados param, a prefeitura para. Então, eu acho que a gente tem que ter essa luta, sim, de valorização. Porque quando a gente fala valorização do servidor, a gente está falando em valorização do serviço público. Quando a gente fala em valorização do serviço público, a gente está falando de respeito ao atendimento à população. Porque quem cria vínculo com a população é o servidor. E, voltando num aspecto que eu te perguntei, o servidor se sente representado em sua plenitude pelo sindicato? Então, parte dos servidores se sentem, parte dos servidores não. Eu, junto com a Sônia, participei em 2020 das eleições sindicais, né, pela chapa 2, oposição sindical, porque a gente já entendia que a gente não estava sentindo segurança com a atual gestão. E quando a gente fala de renovação de Câmara, a gente fala renovação, inclusive, do sindicato, que fica 15, 20 anos com a mesma diretoria, com o mesmo presidente, e a gente tem que ter esse movimento, a gente tem que se sentir realmente representado.
Tanto que a gente está até hoje perguntando como é que estão as eleições sindicais, essa última. A gente não sabe de edital, a gente não tem divulgação, não tem como formar chapas, porque a gente fica totalmente sem informação sobre as eleições sindicais, que nós temos direito de participar e de formar chapas de servidores, que inclusive é importante a participação de servidores na política, nos nossos movimentos e também nas questões de lutas sindicais, que inclusive a Sônia é uma das pioneiras aí do grupo, a luta sindical há muito tempo também. Então nós temos um coletivo muito forte de servidores para poder fazer essa luta, esse enfrentamento desse sistema e dessa renovação, desculpa, com novas ideias e novas práticas também, que é o que a gente está precisando. Sandra, eu imagino que... Eu lembro que da última vez que você esteve aqui, foi o Guto que te entrevistou, e teve uma hora que você começou a elencar uma série de prioridades, uma série de lacunas, e aí depois o Guto até brincou contigo falando que era muita demanda para pouco tempo. Então eu imagino a infinitude de demandas, de melhorias que podem ser feitas. Sim. Mas eu queria te perguntar o seguinte, mais ou menos na mesma linha de algo que eu perguntei para o Charles. Se o coletivo vier sair vitorioso, você se tornar vereadora, qual a principal demanda, a principal prioridade, a prioridade número 1 que a categoria de servidores precisa e qual seria o ato necessário, a proposta, a ideia que a eventual vereadora Sandra Amadeu tomaria para tentar atacar esse problema? Então, primeiro, antes de falar do que eu vou fazer, do que nós vamos fazer, a gente precisa primeiro se apropriar, né, estudar o orçamento, né, da prefeitura, porque a gente entende que nem tudo dá para se fazer. Então, a gente tem que ter o pé no chão e fazer as nossas prioridades dentro da luta dos servidores públicos. Eu tenho que estudar também, me apropriar dos projetos que estão já em tramitação, né? Então, tem muitas coisas que antes de você tomar ações e construir os projetos, que é o papel do vereador, né? Criar leis, aprovar, debater, né? Fiscalizar. Então, primeiro a gente precisa se apropriar de todos esses projetos que estão em tramitação, inclusive projetos que estão em tramitação vinculado ao funcionalismo público, também a gente vai ter que analisar, vai ter que estudar, vai ter que revisar a questão de plano de carreira. Então tem muito trabalho, mas antes de falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, a gente tem que se apropriar primeiro, inclusive dos orçamentos, né, da peça orçamentária, a gente tem que se apropriar dos projetos, como eu já falei, que estão em tramitação, estudar os projetos também, e estudar o programa de governo do prefeito que for entrar, que espero que seja Eloy Pietá, né? A gente vai ter que estudar o programa de governo para depois começar essa fiscalização, essas visitas, para saber se está sendo aplicado o programa de governo. Então, a gente tem que entender qual é a atribuição de um vereador para começar a ter as nossas ações e construir também os nossos projetos coletivamente, com a participação dos servidores também. É um passo para trás para depois dar 2 ou 3 para frente, né? Exatamente, porque é fácil a gente falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós temos compromissos, nós temos aqui quais serão os nossos compromissos com os servidores públicos, com a população, né? Nós temos ideias de alguns projetos também, que eu acredito que aqui não vai dar tempo mesmo de falar, né? Mas é isso. Nós temos compromissos, nós não fazemos promessas, e a gente tem que estudar e tem que ter o pé no chão e saber a realidade. Cite um compromisso, acho que é importante também. Primeiro é defender uma política de valorização do funcionalismo público, como eu te falei. Carreira para todos. Aliás, a carreira é uma das principais ferramentas também de valorização salarial do servidor, né? Também melhorar as condições de trabalho, né? Então, tem todas essas lutas que a gente vai ter que fiscalizar para saber o que está acontecendo, visitar os equipamentos públicos, os concursos internos, a gente vai defender também que tenha os concursos internos, reposição de recursos humanos, né? A capacitação dos servidores. Então, assim, nós temos vários projetos que não foi criado pela Sandra Amadeu e não só pelo coletivo. Nós queremos ser a voz e a vez dentro da Câmara Municipal, representando os servidores e também a população. Mas é isso que eu estou falando. Nós temos também algumas propostas de lutar por atendimento odontológico 24 horas, né? Nós sabemos que tem pessoas na fila de espera há 2, 3, até 4 anos esperando uma prótese.
E isso influencia muito na autoestima, na dignidade da pessoa. Então, nós vamos criar um link onde a população e os servidores vão poder clicar lá e verificar qual é a nossa proposta e detalhadamente cada proposta. Isso vai ser divulgado, André, para que todos tenham acesso quais são os compromissos do coletivo Nossa Voz com os servidores, com a população. Nós vamos fortalecer também as oportunidades de emprego, trabalho e renda, porque eu tenho um histórico que não vai dar tempo para contar aqui. Tá? Eu até anotei para poder dinamizar, mas eu tenho uma experiência na minha trajetória. Eu trabalhei na Educriança, que foi um projeto do Eloy Pietá na época, onde eu descobri a minha parte social, que era estágio da faculdade. Trabalhei na Escola de Fábrica, um programa federal voltado para a juventude. Coordenei o programa Oportunidade ao Jovem, fazíamos parceria para jovens aprendizes com o Sistema S, Senai, Senac. Trabalhei na articulação institucional, coordenei o selo da empresa parceira, porque quando a gente fala de governar, né, a gente tem que governar para todos. Né? A cidade não anda de forma independente, a gente precisa do fortalecimento dos empresários, para que tenha o fortalecimento de trabalho, emprego e renda. Então, a gente precisa fazer uma articulação geral para poder beneficiar toda a população em vários sentidos, né? Eu sei que a saúde é o carro-chefe aí da destruição desse governo, que todo mundo está falando, mas a gente tem que pensar na cidade como um todo, porque não dá para separar uma coisa da outra, porque quando a gente fala em serviço público, a gente tem que pensar num todo da cidade. Claro que a gente tem as bandeiras específicas a defender. Né? Mas eu trabalhei também na Comissão Municipal de Empregos, na Secretaria do Trabalho. Eu coordenei na assistência social o programa Pronatec, voltado também para a capacitação. Então, assim, eu tenho uma experiência que vai dar para a gente fazer muitos projetos bacanas, tanto para os servidores, porque eu sinto na pele como servidora pública o que a gente precisa melhorar, né, para o funcionalismo público, para os aposentados, a gente não pode esquecer disso também. Né? Eu me aposento daqui 1 ano e 10 meses, 2 anos mais ou menos, então não é só por mim. Então a gente tem que pensar de uma forma bem coletiva mesmo, inclusive para os que estão entrando, eu quero deixar um recado especial, que vão à luta, né? Que participem da política. A política conduz a nossa vida, seja na conquista de direitos ou na perda deles. Sim. Porque quem decide isso é a política. 19 e 16. Sandra, geralmente, já estamos aqui na parte final da nossa entrevista, geralmente, às vezes, faço uma pergunta um pouco diferente para os nossos entrevistados. Às vezes eu peço para um candidato, um pré-candidato, dar uma nota na lata, curto e grosso, sem rodeio. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Em uma palavra, defina a terceirização no governo Guti. Precarização do trabalho. Foram 3, mas eu vou deixar passar porque foi boa. Precarização. Isso, não, corrupção, só brincadeira. Que não dá, gente, não dá. Brincadeira. É muito vasta essa questão. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso, uma responsabilidade para falar sobre a questão da terceirização. Mas eu acho que está assim, como é que eu falo? Indiscriminada, né? Tá fora de controle essa questão da terceirização, né? E isso tem prejudicado aí o serviço público, até mesmo a questão dos trabalhadores, dos próprios servidores públicos, né? É complicado a gente falar sobre a terceirização, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre isso, mas se você for falar para mim, você pediu em uma e eu não consigo, porque a terceirização, ela está fazendo, esse governo sucateou várias áreas do serviço público para justificar a terceirização. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que a terceirização no nosso município não está dando certo. Você que é jornalista sabe o que está acontecendo nos hospitais, né? Então eu acho que inclusive tem que ter uma defesa aí de que volte para a administração pública as áreas afins mesmo, de linha de frente, e penso que é uma prioridade. Inclusive eu queria falar das regionais, eu sei que está acabando o tempo. Que as regionais, nós temos as 4 regionais. Nós temos mais, nós temos 7 ou 8 regionais. E eu acho que essas regionais estão sendo muito subutilizadas. Então, eu penso, inclusive numa PL futuramente, se for possível, né, de a gente transformar as regionais como subsecretarias, né? Porque hoje elas estão servindo como acomodação de comissionados,
né? Então, a gente sabe que hoje no serviço público nós temos um curral eleitoral, né? E não é assim que teria que ser, é um sistema muito complicado e a gente tem que pensar, inclusive, que essas regionais se tornem como subsecretarias, que sejam descentralizadas, que tenham um orçamento próprio para cuidar dessas regiões, para ajudar a cidade e o executivo a administrar, a fazer uma boa gestão. Por exemplo, aqui, antes de eu passar a palavra para o seu último recado, Sandra, o Antônio Simões coloca aqui no Facebook, olha, sempre trabalhei com terceirização, está sendo aplicada totalmente incorreta. Isso. Acho que essa é uma das principais questões a serem formuladas para o deputado estadual Jorge Wilson. Se ele vier a ser eleito, a terceirização como ficará? Será ampla e restrita? Vai rever esse modelo? Vai continuar do jeito que está? Essa é uma questão importante a ser esclarecida. Recebi uma denúncia agora. Olha aí, tá vendo? Depois manda no nosso WhatsApp. Depois a gente manda no nosso WhatsApp que a gente vai dar uma olhada. Então, acho que essa é uma pergunta importante a ser feita, que acho que o deputado Jorge Wilson, pré-candidato governista, precisa responder. Sandra, 19 horas e mais 19 minutos, eu queria agradecer a sua presença e também, claro, assim como eu fiz com o Charles e como faço com todos que passam aqui pela bancada, passar para você a palavra, fique à vontade para mandar o seu último recado. Me desculpe se as perguntas não puderam abarcar tudo que poderíamos falar, mas nós temos um tempo um pouco limitado e hoje foi um programa atípico, mas fique à vontade para mandar seu último recado e muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço a todos que estão participando, realmente é uma pressão vir aqui por conta do tempo, né? Mas nós vamos deixar disponibilizado, como eu falei, para todos terem acesso em breve, né? Porque agora eu estou com afastamento eleitoral, agora eu vou ter tempo. Eu acho que até essa desigualdade na disputa eleitoral é muito forte, principalmente para nós trabalhadores, mulheres. Nós temos dupla, tripla jornadas, então é muito difícil. Tem muita gente que já está se preparando há muito tempo, tem recursos financeiros, mas nós estamos aí com muita coragem. Nós temos os recursos humanos nossos, da humanidade, da luta, né, e de viver e conhecer a cidade. Cada um de nós temos muito tempo aqui nessa cidade, então a gente pode fazer bons projetos e eu gostaria que os servidores que tiverem dúvida, que não se contemplaram aqui com a nossa entrevista, que entrem em contato com o coletivo Nossa Voz, estamos à disposição e queremos realmente fazer diferença e fazer diferente na vida aí do funcionalismo público, dos funcionários públicos e da cidade também. 19 horas e mais 21 minutos. Sandra, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por estar aqui conosco. Na última semana você teve um compromisso, mas aceitou o nosso convite, esteve aqui. É muito importante a gente discutir essa questão e com certeza continuaremos falando sobre os servidores públicos. Na próxima terça-feira deve estar aqui conosco o Pedro Zanotti também. Temos muitas questões para tratar com ele, mas é importante você estar aqui representando muitas pessoas, uma categoria, expondo as suas ideias, expondo a sua visão. Então, te agradeço mesmo pela sua presença. Desejo boa sorte nessa empreitada, nessa missão árdua e difícil. Que você tenha sorte. Dizer que as portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas, conte conosco e volte mais vezes, tá certo? Muito obrigada, boa noite a todos. Nós encerramos assim, então, mais uma semana, longa semana do Radar de Notícias, com muita informação, muito conteúdo,